Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Knapse, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no nosso módulo sobre matrizes e sistemas lineares. E a gente vai falar um pouquinho da primeira operação básica envolvendo matrizes, que é a adição de matrizes. Como você deve imaginar, a gente está falando de matrizes, não de números. Logo, a adição de matrizes ela vai acontecer de uma forma diferente do que acontece a adição dos números de forma geral. Então a gente vai primeiro entender quais são as condições para a gente poder somar uma matriz com a outra, porque não vai ser qualquer matriz que eu vou poder somar com outra matriz. Então eu preciso primeiro estabelecer uma condição de somatória dessas matrizes. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai efetivamente somar duas matrizes ou mais. Você pode somar mais matrizes se você quiser. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades da adição de matrizes. Então, quais são as propriedades algébricas que vão ser válidas, quais propriedades algébricas não vão ser válidas quando a gente fala de somatória de matrizes. E aí, para encerrar, eu vou dar uma introduçãozinha, a gente vai falar um pouquinho da subtração de matrizes, que você vai ver que é bem próximo da adição de matrizes. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B. E essas duas matrizes, elas são possíveis de serem somadas. Por quê? Repara uma coisa. A matriz A é uma matriz 2 por 2. E a matriz B é uma matriz também 2 por 2. E essa vai ser a nossa única condição para a gente conseguir somar duas matrizes. Essas matrizes, elas têm que ser da mesma ordem. Ou seja, elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Não vale ser só o mesmo número de linhas, não vale ser só o mesmo número de colunas. Tem que ser o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Se essas duas matrizes, então, tiverem essa condição preenchida, se elas forem duas matrizes de mesma ordem, são duas matrizes que eu vou poder somar. Aí você vai olhar para mim e falar, mas por que essas duas matrizes têm que ser matrizes de mesma ordem quando eu vou somar elas? Por causa do seguinte, olha só. A gente vai ter um conceito aqui, que é o conceito de que, olha só, eu tenho aqui o termo ou o elemento A11. A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Tudo bem? E aqui eu também tenho esse termo esse termo B, desculpa, 11. O termo B11, porque ele está na matriz B, primeira linha, primeira coluna. Então, olha, A, primeira linha, primeira coluna, B, primeira linha, primeira coluna. O que eles têm em comum? Eles têm em comum que, apesar de estarem em matrizes diferentes, eles ocupam a mesma posição dentro da matriz. Esses dois elementos, então, vão ser o que a gente chama de elementos correspondentes. E aí o que acontece? Se a gente tem duas matrizes de mesma ordem, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, todos os elementos da primeira matriz vão ter um elemento correspondente na segunda matriz. E essa é a condição inicial para a gente somar duas matrizes. Por quê? Porque o método de somatória de duas matrizes vai ser: eu vou somar o elemento que eu estou pegando numa primeira matriz. Então, pego um elemento numa primeira matriz, somo ele com o elemento correspondente a ele na segunda matriz. E isso vai gerar, o resultado dessa soma vai, na matriz resultante da soma, formar também um elemento correspondente. Então eu somo o A11 com o B11 e encontro o termo 11 da matriz resultante. Dá uma olhadinha no slide que eu vou fazer um exemplo para vocês verem. Então olha só, eu tenho aqui uma primeira matriz, uma segunda matriz e a matriz resultante dessa soma. Repara, uma matriz 2 por 2, uma segunda matriz 2 por 2, ou seja, duas matrizes quadradas de ordem 2, e no final aqui o resultado também uma matriz quadrada de ordem 2. Então olha só, vamos olhar esse primeiro termo, esse primeiro elemento. Eu pego o A11, ou o primeiro termo aqui dessa primeira matriz, somo com o correspondente dele, 5 mais 3. Lá correspondente na matriz resultante, a soma dos dois, 8. A mesma coisa vai valer para o 1, 2, primeira linha, segunda coluna. Pego esse 6, somo com o correspondente dele 2, vai dar o correspondente lá no resultado, 8. A mesma coisa aqui embaixo, olha lá. O 9, eu somo com o correspondente, resulta no correspondente. 9 mais 1, 10. E aqui, por último, repetindo mais uma vez para fixar,
Esse 3 soma com o seu correspondente 4, resulta no correspondente 7. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha então, agora que a gente já sabe como somar matrizes, nas propriedades que vão ser válidas quando a gente estiver adicionando matrizes. A primeira propriedade que eu queria conversar com vocês é a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz pra gente que, independente da ordem dos termos que eu colocar nessa adição, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então eu mostrei aqui no slide para vocês a propriedade comutativa da seguinte forma. A mais B é sempre igual a B mais A. Ou seja, não importa se eu ponho o primeiro A ou o primeiro B. Se eu estou somando A com B ou B com A, tanto faz, o resultado vai ser sempre o mesmo. E daí a gente pode derivar uma outra propriedade que a gente chama de propriedade associativa. Ou seja, se a ordem dos termos não altera o resultado, significa que se eu tenho pelo menos 3 termos, eu posso somar eles na combinação que eu quiser, que o resultado também sempre vai ser o mesmo. Então olha como eu marquei aqui para vocês, olha. A mais B mais C é sempre igual a A mais B mais C. Ah, tudo bem. Mas o que esses parênteses aqui querem dizer? Quer dizer que se eu primeiro somar A com B e o resultado disso eu somar com C, é a mesma coisa que se eu somar primeiro B com C e o resultado disso eu somar com A. É uma consequência da propriedade comutativa. E agora a gente vai ter duas propriedades que vão ser muito interessantes para a gente entender o nosso próximo passo, que é entender a subtração. Então, primeiro, a gente tem o elemento neutro. O elemento neutro é o quê? Significa que se eu somar uma matriz qualquer com a matriz nula, o resultado sempre vai ser essa mesma matriz qualquer. Então é a mesma coisa que se eu usar um número qualquer, 2, por exemplo, e somar com 0, o resultado é 2. Certo? Se eu pegar um 3 e somar com 0, o resultado é 3. Qualquer número que eu somar com 0, o resultado é sempre este mesmo número. Logo, se eu pegar os elementos correspondentes de uma matriz e somados com a matriz nula, ou seja, uma matriz qualquer, pego o elemento 1, 1, somo com o elemento 1 da matriz nula, que é 0, e vou obter uma matriz resultante sempre igual à matriz inicial que eu somei com a matriz nula. Tá bom? Agora olha o seguinte, essa última propriedade. É a propriedade do elemento oposto. Olha aqui. A propriedade do elemento oposto diz pra gente que se eu somo um termo com o seu termo oposto, o resultado é nulo. De onde veio isso? Eu simplesmente peguei esse A aqui, da propriedade do elemento neutro, e passei pro lado de lá. Percebe? Ó? A mais menos A é igual a 0. Então olha como que é isso. Eu peguei aqui uma matriz qualquer e somei com a matriz oposta. Como que eu cheguei na matriz oposta? Peguei todos os termos opostos. Então eu pego e somo o 3 com o menos 3 e eu chego no 0. Pego o 2 e somo com o menos 2 e chego no 0. Então se eu pego a matriz A, somo com a matriz menos A, eu chego sempre no 0. Tudo bem? Só que olha só, A mais menos A equivale a A menos A. Não é verdade? Então, o que eu chego à conclusão aqui? Que, em analogia à adição de matrizes, a subtração de matrizes pode ser feita da mesma forma. Como que eu vou fazer isso? Eu pego uma matriz e uma segunda matriz. Se eu quero subtrair, eu pego um termo e desse termo eu tiro o termo correspondente na outra matriz. Pego um elemento e dele eu vou subtrair o elemento correspondente da segunda matriz. O elemento correspondente na matriz resultante é o resultado dessa subtração. Vou fazer um exemplo para vocês verem rapidinho, olha lá. Então eu pego aqui o primeiro termo, 5, e dele subtraio o termo correspondente na segunda matriz, que é o 3. Obtenho o termo correspondente, ou elemento correspondente, na matriz resultante. A mesma coisa para o 6, olha lá. Do 6, eu tiro o seu elemento correspondente e chego no elemento correspondente na matriz resultante. A mesma coisa vale para esse 9, olha lá. Eu pego o 9 dele, tiro o elemento correspondente na segunda matriz, chego no elemento correspondente na matriz resultante. A mesma coisa para o 3. Do 3, eu tiro o elemento correspondente na segunda matriz, chego no elemento correspondente na matriz resultante, menos 1. Tudo bem?
Então lembrando, nessa aula a gente falou um pouquinho sobre as condições de adição de duas matrizes, o método que a gente usa para somar duas matrizes, as propriedades da adição de matrizes e a subtração de matrizes. Eu espero que você tenha acompanhado, que você tenha aprendido alguma coisa. Lembra, sempre estuda mais, faz muito exercício. Curte a nossa página no Facebook, se inscreve aqui no canal, dá joinha se você gostou no vídeo, entra no nosso site e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.